Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davidson Pimentel. Eu decidi fazer esse vídeo para poder ajudar todas as pessoas que querem iniciar no mercado. Ele vai ser um vídeo bem completo, onde possivelmente vocês irão encontrar todo o conteúdo necessário para iniciar no mercado de renda variável até a fase de operação, montagem de estratégias, etc. Tá? Muita coisa que pessoas te vendem por aí eu vou te ensinar 100% de graça. E se brincar, coisas que ninguém te ensina por aí também estarão nas minhas videoaulas aqui, que eu estarei fazendo aí para poder ajudar a galera que tem interesse, que quer aprender, que quer entrar de forma correta nesse mercado, saber os riscos verdadeiros que pode acontecer, ter noção do ônus e do bônus aí nesse mercado, beleza? Primeiro passo vocês entenderem que a gente precisa de um intermediador para a gente poder operar na bolsa de valores. Quando a gente vai iniciar em algum mercado, por exemplo, hoje se eu quisesse comprar um imóvel, eu precisaria ter um corretor ou uma imobiliária que me levasse até o imóvel, correto? Mesma coisa que a gente vai precisar ter aqui na bolsa de valores. Eu preciso de uma corretora que envie as ordens para o mercado, certo? A corretora ela vai ser responsável por ter o meu capital ali até enquanto estiver líquido na conta. A partir do momento em que eu compro uma ação de alguma empresa, eu estou transferindo esse recurso para um terceiro, do qual as minhas ações agora se tornam o que? Garantias desse financeiro. Então se eu tivesse aqui 10 mil reais, comprei 10 mil reais de ações, agora eu tenho 10 mil reais em ações. Para onde vai essas ações? Fica na corretora? Não. A corretora ela vai ser responsável simplesmente pelo tráfego disso daqui, pela compra e venda, pela negociação. Ela vai te juntar ao vendedor ou ao comprador. Mas onde fica então as ações que eu compro? Ela vai para a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, da qual você pode solicitar a transferência a qualquer momento para negociar em qualquer outra corretora. Então, recapitulando, para início de tudo você precisa ter uma corretora, porque ela vai ser a responsável por intermediar as suas ordens, correto? Para isso você vai precisar fornecer alguns dados para essa corretora para abrir a sua conta. Inicialmente você vai transferir o seu dinheiro da sua conta do banco, pessoa física, para essa mesma conta na corretora. A corretora só vai aceitar do próprio favorecido. Então não adianta você tentar mandar dinheiro do seu pai, da sua mãe, da sua irmã para a sua conta na corretora, porque ela só vai aceitar do mesmo CPF, do mesmo favorecido, correto? Então a mesma coisa para resgate também financeiro. Após ter feito a abertura da conta na corretora, vocês irão baixar uma plataforma que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, para que vocês consigam iniciar no mercado, tá? Essa corretora, obviamente, ela vai ter um custo para manter, né? Para se manter, para ela poder mandar as ordens, receber as ordens, achar o comprador, o vendedor, te dar uma assistência, um suporte, ela vai ter que ter algum lucro nisso. Então, a maioria das corretoras ou cobram hoje corretagem, quando se trata de ações, certo? A gente vai entender o que é ações e o que é contratos futuros. Mas quando você compra ações, as corretoras te cobram uma corretagem que gira em torno de 3 a 10 reais, dependendo da corretora, por ordem. Então, se você manda uma ordem de compra de 10 mil reais, você vai pagar, um exemplo, 3 reais. Se você manda de 1 milhão de reais, você vai pagar, por exemplo, os mesmos 3 reais, porque é pela ordem e não pela quantidade financeira, beleza? Quando se trata de contrato futuro, ou seja, índice, dólar, aí algumas corretoras adotaram o RLP, que nada mais é do que elas são a contraparte na operação com você. O que significa isso, RLP? Significa que a corretora está aqui, você aqui, ou vice-versa. E aí quando você vende, quem compra de você é a corretora.
e quando você compra, quem vende para você é a corretora. Isso seria basicamente a explicação do RLP. Perfeito? Todas as corretoras hoje em dia vão pedir para vocês ativarem o RLP. Por que isso? Basicamente porque se você comprar um contrato futuro e tiver prejuízo, quem vai lucrar é a corretora que te vendeu, certo? Ela é a sua contraparte. Então não se esqueça disso. Quando você ganha, você tira dela, mas quando você perde, você dá para ela. Perfeito? Esse é o RLP. Se você ainda tem a chance de operar por meio de corretagem, então vai mudar aqui algumas coisas. Ao invés de você comprar e vender da corretora, ela vai simplesmente intermediar. Você vai mandar a ordem para uma outra pessoa comprar e a única coisa que você vai fazer é pagar a corretora para que ela direcione a sua ordem no book de ofertas. Ou seja, você vai mandar uma ordem para a corretora vai pegar a sua ordem e vai mandar para o mercado, e no mercado vai ser encontrado ali o vendedor ou o comprador, a sua contraparte. Nisso, a corretora vai te cobrar a corretagem. Geralmente gira em torno de 10 centavos até R$1 por contrato, certo? Quando se trata de ações é por ordem, quando se trata de contratos é por contrato. Perfeito? Entendendo essa parte simples e básica, a gente vai escolher a nossa corretora. Eu utilizo hoje o BTG Pactual. Já utilizei várias corretoras e hoje a que mais me supre as necessidades é o BTG Pactual. Você vem aqui no Google, no BTG, e aqui você vai abrir a sua conta, tá? Abra a sua conta. Você vai digitar todos os dados que ele pede aqui. E se eu não me engano, em até 24 horas estará liberado para você o login e senha. Após ter feito a liberação do login e senha, você vai logar no BTG, na conta do BTG. Você vai vir aqui em entrar. E quando chegar nessa área aqui, você vai digitar o seu CPF, vai digitar a sua senha e você vai entrar na sua conta. Ao entrar na sua conta, você vai lá na área de produtos, tá? Dentro de produtos, você vai em renda variável. E dentro de renda variável, você vai ter as plataformas, produtos e serviços, tá? Você vai ter as plataformas de negociação. Qual plataforma eu utilizo hoje? Eu utilizo a Profit Chart Pro, exatamente essa daqui. Não estou fazendo propaganda, não estou fazendo marketing, mas é a que eu utilizo, perfeito? Se você se der bem com qualquer uma dessas outras, perfeito também. Diferença da Pro para qualquer outra Profit que tenha outra variação aqui no nome é que a Pro é a mais completa, é a que te entrega mais ferramentas e também geralmente é a mais cara. Já pelo BTG, atualmente, isso pode mudar, dependendo da época que você estiver assistindo essa aula, você pode ter um custo por essa plataforma. Mas, atualmente no BTG, se você ativar o RLP e operar um mini contrato por mês, você tem a Profit Chart Pro gratuita. Perfeito? Depois de ter feito tudo isso, você vai fazer o download da Profit Chart Pro. E se eu não me engano, também com 24 horas você vai receber o login e senha. Após você receber o login e senha da sua plataforma, você vai então entrar na sua Profit Chart. Você vai abrir a Profit Chart, vai digitar o seu CPF e você vai digitar a sua senha também. Feito isso, você vai carregar a Profit Chart. O que é a Profit Chart para a gente entender um pouco mais? A Profit Chart nada mais é do que eu tenho aqui a pessoa física, você no caso, e a corretora. Eu posso enviar ordens direto para a corretora pelo que nós chamamos de home broker. Home broker é como se a gente estivesse substituindo aquelas pessoas que ficavam geralmente em pregões, com o celular na mão, dando ordens para comprar e vender, certo? Essas pessoas foram substituídas pelo home broker. Hoje, todas as corretoras
irão te entregar um home broker gratuito da própria corretora. Porém, esses home brokers são bastante limitados e carecem de várias ferramentas para você que quer se tornar um trader. Lembrando que se o seu objetivo for análise gráfica, análise técnica, você precisa ter uma plataforma que te entregue boas ferramentas para você fazer análise no seu dia a dia, correto? Então, você tem aqui como mandar a ordem direto pelo home broker. Porém, existe no meio do caminho a plataforma pela qual você vai utilizar para fazer as análises. E é aqui que entra a Profit Chart, correto? Daqui então eu vou analisar o mercado através dessa plataforma, por meio dela, e então enviar a ordem para a corretora. Eu terei aqui mais um outro intermediário, beleza? Após isso, a gente vai ter então a Profit Chart. Ela não vai aparecer desse jeito para você. Eu não sei em qual momento você estará assistindo esse vídeo, mas possivelmente ela vai aparecer para você totalmente limpa, ou se brincar com alguns indicadores na sua tela, tá? Eu vou excluir aqui para tentar deixar ela o mais limpo possível para que vocês consigam entender. E a gente vai partir bem do básico, coisa simples. Eu vou disponibilizar para vocês também um material auxiliar, que é um conteúdo que eu compilei com fontes, com vários materiais que eu retirei do Google. Fiz uma compilação bem bacana, bem explicativa, e vou disponibilizar para vocês esse material em slides, tá? Basicamente aqui, agora a gente tem a Profit Chart. Eu vou fechar essa tela e vou puxar a outra para cá, que é a que realmente vocês irão ter, tá bom? Basicamente essa daqui vai ser a tela inicial de vocês. Essa vai ser a tela inicial. A minha já está organizada, basicamente. Eu já coloquei 4 gráficos aqui separados, um gráfico normal aqui, mas vamos supor que a de vocês aí venham com apenas um único gráfico, conforme esse meu aqui, tá? Pode ser que venha com alguns indicadores aqui embaixo, que são algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando mais para frente, tá? Ou pode ser também que ela venha bem limpo, né? Tá? Como essa aqui. O que é que eu tenho aqui? Velas. Nós temos 3 tipos de gráficos que são utilizados. Hoje em dia, mais o gráfico de candlestick, que é exatamente essas velinhas, tá? Porém, nós temos o gráfico de linha e temos o gráfico de barra. Existia também no passado o gráfico ponto figura, que era formado por X e círculos. Ele não é tão utilizado hoje em dia, já ficou bem escasso, mas para quem tem curiosidade em saber, pode pesquisar por gráfico ponto figura. Voltando aqui então, nós temos aqui em cima passando a cotação, que geralmente vem já configurado na própria Profit, vem passando para a gente a cotação de algumas ações, né? Fica dando as informações para a gente aqui. E aqui embaixo eu tenho o gráfico, tá? Se surgir alguma outra instrução aqui embaixo, algum outro detalhe, como por exemplo um indicador à parte, vou incluir ele para vocês terem noção de como pode aparecer aí. Assim, tá vendo? Veio um indicador que vocês não sabem, não conhecem, não sabem como mexer. Assim que vocês abriram, vocês vêm com o mouse aqui no cantinho, clica no X, fecha e deixa o gráfico limpo. Inicialmente é bom ter ele limpo assim para vocês poderem ter uma noção melhor, uma prévia maior, e entender, né, de forma mais limpa o gráfico, e a partir de então começarem a fazer a inclusão dos indicadores que vocês irão aprender ao decorrer das outras aulas. O que é um candlestick? Um candlestick é a representação gráfica do que aconteceu com o preço ou a pontuação, que nós iremos falar daqui a pouco. Geralmente ele é criado por 4 preços. Nós temos a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento. Isso são 4 preços. Toda vela tem 4 preços, ou pelo menos trabalha em 4 preços. Ela pode abrir
ir numa máxima, ir numa mínima, voltar e fechar no meio. Mesmo assim ela teve 4 preços, tá? O que significa claramente que quando vem verdinha, ela puxa um mercado otimista, ou seja, para cima. Quando vem negativa, ela puxa um mercado pessimista. Ela me diz que está caindo. Vermelho queda, verde alta, certo? Se o gráfico de vocês vierem com configuração preto e branco, o branco possivelmente representará a alta e o preto representará a queda, tá? Vocês podem alterar a cor das velas clicando 2 vezes em cima delas com o botão direito do mouse e vindo em aparência. Dentro de aparência vocês podem selecionar a cor dos candles. Se o positivo eu quero que seja branco, posso deixar branco, e o negativo preto, posso deixar preto. A linha é o contorno da vela, então eu posso clicar aqui e posso deixar ela branco também, e a do negativo posso deixar branco também. Fica um destaque até bacana. Dou aplicar, ok, e olha como é que fica agora. Eu tenho a vela positiva sendo representada pela cor branco e a vela negativa sendo representada pela cor preto. Vocês irão perceber que uma vela é totalmente diferente da outra, e cada vela tem um nome, tá? Mas isso não é tão importante assim. Você está aprendendo, decorando nomes. Que, por exemplo, seria uma vela long day devido ao seu longo corpo e poucas sombras. O que são as sombras? Nada mais, nada menos do que o rastro ou a tentativa de até onde o preço foi. O mercado abriu, tentou subir, não conseguiu, voltou e fechou aqui embaixo. Porém, ele deixa esse pavio, essa linhazinha aqui que vocês estão vendo, para poder me dizer até onde o mercado tentou ir. E isso me mostra um detalhe importante, porque pode ser uma região de força, ou seja, onde o mercado não conseguiu romper e acabou caindo, tá? Isso a gente vai ver mais à frente, perfeito? Após a compreensão disso aqui, a gente então já consegue subentender que quando temos muito pavio, muita sombra, que é essa linhazinha fina, e pouco corpo, como é o caso aqui, que o corpo ficou negativo e a sombra um pouquinho longa, a gente começa a perceber força vendedora. Por que força vendedora? Porque para a vela cair, eu preciso ter uma pressão vendedora maior do que uma pressão compradora. Se eu tenho hoje compra e compra e compra e compra e compra, a demanda, a oferta vai diminuir, porque as pessoas irão querer vender cada vez mais caro. Então aumenta a demanda, aumenta-se o preço, vai ficando mais caro, o que faz com que o mercado suba, correto? Precisamos falar também do time frame. O que é o time frame? É o tempo gráfico. Uma velinha dessa daqui, ela é representada por um período de tempo. Aqui em cima, tá vendo? 5 minutos, 5 min. Significa que cada vela dessa vai demorar 5 minutos para se criar. Então, dentro de 5 minutos, essa vela vai subir, cair, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Passaram 5 minutos, fecha a vela, abre outra vela, 5 minutos, fecha a vela, abre outra vela. Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável será a análise técnica. Quanto menor o tempo gráfico, menos confiável se torna a análise técnica. Lembrando que o patriarca, modernizou aí a análise gráfica, a análise técnica, Charles Henry Dow, nos ensina as 3 tendências do mercado, sendo elas a primária, que é a grande tendência. O que é uma tendência? É um movimento contínuo que tende a continuar, redundantemente falando. E uma tendência secundária é aquilo que ocorre dentro dessa primária com correções. Enquanto a tendência terciária é aqueles pequenos ruídos que acontecem dentro da secundária. Seria mais ou menos isso. Charles Henry Dow determina que uma tendência primária dura anos, enquanto uma tendência secundária dura entre 3 a 6 meses e uma tendência terciária de 1 a 3 meses. Então, se eu estou operando nos de 5 minutos, eu não tenho nem mesmo uma tendência terciária, segundo Charles Henry Dow. Tudo isso fará parte de um pequeno ruído dentro da tendência terciária. E por que a tendência é importante? Porque a tendência, ela busca trabalhar de uma forma cíclica. Quando ela está em movimento
altista, ela tende a respeitar fundos e topos anteriores. Como assim? Percebam que o mercado veio subindo, chegou nessa região, respirou, andou um pouco de lado, subiu, voltou exatamente próximo à região que ele havia batido. E aí nós começamos a chamar de suporte e resistência. Aqui se tornou um suporte porque lá atrás virou um topo. O mercado bateu e rejeitou. Se ele rompe aqui agora, ele quebra a resistência e o que antes era um telhado se torna agora um piso, ou seja, um suporte. A mesma coisa acontece quando ele rompe essa outra resistência aqui. O mercado sobe, rompendo e volta exatamente onde era uma resistência, criando um suporte. Suporte sempre embaixo, resistência sempre em cima. Tendência ou canal de alta sempre traçando suporte, 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 resistência, resistência, resistência. Uma tendência de alta ela é criada por fundos ascendentes, ou seja, uma escadinha. Fundo mais alto que o anterior. E aí eu tenho uma tendência de alta. Fundo mais baixo que o anterior. E aí eu tenho uma tendência de queda. Perfeito? Só recapitulando. O mercado subiu, respirou, subiu, respirou. Ele chegou até aqui porque exatamente nessa mesma região era a máxima que ele tinha atingido. Tinha muita defesa aqui, ele não conseguiu romper direto. Precisou respirar para pegar força e depois romper. Voltou onde antes era uma resistência, fazendo dela agora um ponto de recombustão, de suporte, para o mercado pegar força de novo e subir, rompendo a próxima resistência. Eu espero que tenha ficado claro aqui essa explicação, é bem simples. Mas Deilson, onde eu compro, onde eu vendo? Ainda não é o momento de comprar e vender. Para que você compre e venda, você precisa entender muita coisa ainda, você precisa aprender muita coisa ainda. Esses aqui são os conceitos básicos para você poder entender. Se eu quiser mudar o tempo gráfico, aumentar, eu digito aqui na tela simplesmente o tempo que eu quero, como 15 minutos. Eu digito 15 e dou Enter. E agora cada vela tem o prazo de 15 minutos. Se eu digito 60 minutos, 60, ele muda para 60 minutos. Cada vela agora vai demorar 60 minutos para se formar. Olha aqui em cima. Se eu digitar D, eu vou para o diário. E agora cada vela demora um dia para se criar. Perfeito? Quero voltar para o de 5 minutos. 5 e Enter. Aqui no cantinho nós teremos as ferramentas para a gente poder trabalhar as marcações, os desenhos. Umas ferramentas que nós utilizaremos mais à frente também, como Fibonacci, tá? Expansão, retração e vários outros tipos de ferramentas. Quando eu quiser puxar o gráfico para trás para poder ver, eu posso clicar na mãozinha e arrastar. Se eu clicar na mãozinha e clicar na seta, eu posso segurar a tecla Ctrl, que automaticamente ele muda para a mão, segurando a tecla Ctrl do meu teclado. Clico e arrasto e consigo puxar o gráfico para trás. Se eu soltar a tecla Ctrl, ele volta a se tornar uma seta. Ctrl vem, eu puxo, trabalho o gráfico. Se eu clico aqui onde tem esses preços ou pontuações, que nós iremos falar mais à frente, e arrasto, eu consigo reduzir o gráfico e aumentar. Correto? Então é muito importante vocês terem domínio total da plataforma antes de quererem operar de fato. Qualquer tipo de ferramenta que eu quiser ou precisar, eu posso vir aqui nessa lupa e posso digitar o nome dela. Como por exemplo, book ou livro de ofertas. Clico aqui e abre para mim o livro de ofertas. O livro de ofertas nada mais é do que o próprio nome já diz, onde nós iremos ver as ofertas, quem está vendendo, quem está comprando, quantos estão comprando, quantos estão vendendo. Certo? Após isso, nós temos várias outras ferramentas aqui em cima, né? Eu poderia, por exemplo, mudar o meu candlestick para um gráfico de linha, conforme eu havia falado, para um gráfico de barra
como eu havia falado também, e posso trabalhar também com o candlestick, que é o que a gente utiliza, que eu mais utilizo, tanto quanto outras velas, como vela de tape reading, que é uma leitura mais footprint, tá? Isso é um negócio mais já avançado que a gente pode falar bem mais à frente. Então, recapitulando, preciso de uma plataforma para poder fazer isso. A partir do momento que eu tenho a Profit Chart Pro, eu tenho aqui no canto da tela, clicando no canto da tela, aqui nessa janelinha, olha só, bem aqui, tá vendo? Nessa setinha ali, eu vou ter o Chart Trading. Cliquei, ele abre o Chart Trading. Agora aqui eu tenho algumas informações. Percebam que aqui está escrito senha não validada. Significa que se o mercado estivesse aberto e eu tentasse comprar ou vender, ele vai me pedir a senha, correto? Então eu venho aqui, essa senha eu recebo no meu e-mail, depois eu altero ela aqui na plataforma, eu digito a senha e agora sim eu conseguiria comprar ou vender. Mas para que servem essas ferramentas? Aqui eu tenho o preço onde eu quero comprar, não é o preço que eu vou pagar, é o preço onde eu quero comprar, a pontuação, porque nós estamos operando aqui um contrato de índice futuro. Iremos falar sobre o que é isso e o que representa. Mas antes de falar sobre o que ele é, eu quero que vocês entendam ainda um pouco mais da plataforma. Para eu comprar a mercado, que significa mandar uma ordem exatamente onde está no momento, eu clico ser mercado. E a partir de então, se o mercado começar a subir, eu vou lucrar. Se o mercado começar a cair e passar de onde eu comprei, eu começo a ter prejuízo. Se eu clicar em vender, mercado, ver mercado, ele vai abrir uma venda. E se o mercado começar a cair, eu irei lucrar. Se o mercado começar a subir, eu irei perder. Por que isso? Porque eu vendi algo caro para tentar recomprar mais barato e pegar essa diferença como lucro. Então, se eu vendo hoje um carro por 10 mil reais na intenção de recomprar ele por 5 mil e ele na verdade sobe para 20 mil e eu sou obrigado a recomprar ele, eu estou tomando um prejuízo aí de 10 mil para cima, tá? Então tem como a gente fazer a operação short, que é vendido dentro do mercado. Eu posso abrir uma venda onde a corretora vai me emprestar o contrato e eu vou abrir a venda com o dinheiro que eu vou ter na minha corretora como garantia. Posso liquidar o meu patrimônio se eu não trabalhar de forma correta. Então olha o risco, você pode perder tudo, absolutamente. E mais do que isso, ficar devendo à corretora. Então muita cautela quando for operar contratos de índice ou dólar, certo? Ações é diferente, você não zera seu capital se você manter a posição comprado, porque para zerar o seu capital a ação precisaria virar R$0, ou seja, a empresa falir. Voltando aqui no Chart Trading, eu tenho compra e venda. Quando eu clico, ele manda uma compra no preço que eu predefini aqui, certo? E quando eu vendo, ele manda a venda no preço que eu predefini. Compra mercado e venda mercado, ele realiza exatamente onde está. Compra e venda, ele vai mandar uma ordem, ou seja, vai ficar uma ordem pendurada, mais ou menos assim, de venda lá no preço em que eu deixar, né, configurado aqui. Aqui em cima vai estar mostrando para vocês a sua corretora e a sua conta. O BTG ele me traz 3 contas. Ele me traz a conta de Day Trade, onde eu posso fazer operações e caso eu esqueça alguma conta, alguma ordem aberta, ele encerra no final do dia. O BTG aqui normal, que é a que eu posso comprar alguma coisa hoje e ficar posicionado por tempo indeterminado até quando eu quiser. E a conta simulador que vai ficar vermelhinho, tá? Então sempre que estiver aqui em cima vermelho é uma conta simulado, ou seja, não existe dinheiro de verdade ali, só vai comprar e vender para treinar, que é a que eu quero que vocês comecem trabalhando, porém não para brincar, mas para levar a sério, para treinar as estratégias que vocês irão aprender ao decorrer de todo o processo, perfeito? Após isso, vocês podem
definir aqui a quantidade de contratos que vocês querem comprar ou vender. Hoje, no BTG, para você comprar um mini contrato, você precisa ter pelo menos R$50 na conta. Com R$50 você já consegue comprar um mini contrato. Então, se eu tiver R$50 na conta e colocar aqui um mini contrato e clicar em comprar, essa pontuação que vocês estão vendo aqui, 127.395, ela vai trabalhar de 5 em 5 pontos. Então, ela vai subir 395, vai para 127.400, 405, 410, 415. A cada um ponto que se move, eu vou ganhar 20 centavos por mini contrato. Então, se eu tenho um mini contrato aqui e ele subisse um pontinho, eu ganharia 20 centavos. Como ele sobe de 5 em 5 pontos e também cai de 5 em 5 pontos, então para cada 5 pontos, 2 vezes 5, 10, eu tenho R$1 de lucro ou de prejuízo quando eu entro com um mini contrato. Se hoje eu compro um mini contrato e ele sobe 100 pontos, eu tenho R$20 de lucro, porque cada ponto representa 20 centavos para cada mini contrato. Perfeito? Se eu tenho R$50 na minha conta e o mercado começa a cair, e o meu resultado total aqui, o meu resultado do dia, chega em R$45, R$50, a corretora encerra a minha operação e liquida todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Então é importante vocês se atentarem a isso. Perfeito? Tirando toda essa burocraciazinha aqui, que na verdade chega a ser simples depois de um tempo, vocês vão começar a utilizar as ferramentas de desenho. Vocês podem pegar, por exemplo, aqui essa linhazinha, clicar e arrastar. Soltei. Eu marquei aqui um possível canal. Toda vez que chega perto dele, o mercado pega impulsão e volta a subir. Clico em cima dele, tecla Delete e ele exclui. Posso marcar qualquer uma outra. Quero marcar um círculo, clico, segurando, não solta. Solta agora. Soltei. Quero marcar essa região. Marquei a região. Quero colocar um texto nessa região. Venho aqui na caixinha de ferramentas. Cadê a caixinha de texto? Texto. Aqui é cor. Caixinha de texto eu não lembro agora onde é que tá aqui. Tá, no próximo vídeo que eu fizer eu vou procurar. Porque geralmente eu não utilizo, tá, pessoal? Mas tem como vocês colocarem. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Estudos por layout. Modo cruz. Não tô sabendo onde que tá aqui. Que geralmente é uma ferramenta que eu não utilizo, mas tem como vocês colocarem um textinho também ou alguma coisa, tá? Aqui deu um sinal de venda. Quero colocar lá uma seta. Clico aqui na setinha e arrasto aqui. Que foi venda. E esse estudo ele vai ficando salvo no seu gráfico. Você pode fechar a plataforma que quando você abrir, ele estará salvo lá com todos os estudos que você fez. Para sair, basta clicar em cima, deletar, clicar em cima, deletar. Quero abrir um outro gráfico. Venho aqui em cima, nesse mais aqui, e abro um novo gráfico. Vamos abrir aqui agora, por exemplo, o gráfico do dólar, WDOQ 21. E agora eu tenho o dólar aqui e nessa outra aba o índice. Então eu tenho duas abas diferentes e cada uma com um ativo diferente. Aqui dólar, mini, aqui índice, mini. Perfeito? Quando eu quiser buscar qualquer ação, reparem que aqui em cima está passando IBOV. Eu posso apenas digitar na minha tela aqui IBOV e ele já vai puxar o gráfico do ativo que eu acabei de digitar. Eu quero puxar aqui agora a ação da OIBR4. Olha o código passando aqui, ó. Eu venho aqui, OIBR4. E aí eu tenho o gráfico da OIBR. Tá? Basicamente, as ferramentas iniciais que a gente vai utilizar serão essas aqui. Se você estiver em uma operação e quiser estopar, ou seja, zerar, sair com lucro ou prejuízo que estiver, você pode clicar em cancelar ordens mais zerar ou simplesmente zerar. O botão de inverter, ele vai inverter a sua ordem. Se você estiver comprado, ele vai cancelar essa ordem de compra e vai abrir uma venda para você. Tá?
cancelar ordens, ele vai cancelar todas as ordens que você tiver deixado pendurada, o que significa que não está em operação, ela só foi pré-fixada, então ele vai cancelar essas ordens que foram pré-fixadas. Para você aumentar a quantidade de contratos, se for dólar ou se for o índice, você pode clicar dentro de quantidades e pode ir aumentando a quantidade de contratos. Obviamente, você precisa ter financeiro para segurar, porque quanto mais você aumenta o contrato, mais vai oscilar o financeiro. Vai ficar mais positivo e mais negativo, então precisa ter bastante cautela em relação a isso, tá? Muita cautela mesmo. Entendendo essa questão de suporte e resistência, a gente começa a compreender o que chamamos de price action, onde nós trabalhamos com fundos e topos. Isso, na realidade, funciona, mas não com tanta eficiência para o longo prazo, para você manter longevidade consistente, né? Então, o price action é excelente, que é nada mais nada menos do que o estudo do gráfico puro, com suporte e resistência. Quando rompe eu compro, quando rompe para baixo eu vendo, certo? Mas existem diversos fatores que influenciam o mercado. Eu vou dar só um exemplo para vocês. O que é, na realidade, o índice? O índice futuro, ele é um pedaço do Ibovespa. Ele é o Ibovespa no futuro. É um contrato futuro do Ibovespa. Por isso chamamos de índice ou mini índice. O mini índice é porque nós podemos operar de um em um contrato, enquanto o índice padrão nós só podemos comprar de lotes de 5 em 5, o que já exige um financeiro bem maior e o que já oscila com muito mais frequência o financeiro quando você abre posição. E o que é o Ibovespa, Davidson? O Ibovespa, ele é o conjunto das ações mais voláteis do nosso mercado. Onde eu consigo ver essas ações? Imagine que o Ibovespa é uma pizza e cada fatia dessa pizza é uma ação. Aqui é Petrobras, aqui é Vale, aqui é Bradesco, B3SA3, Banco do Brasil e aqui é Magazine Luiza. Então, cada fatia é uma ação e todas as fatias juntos compõem o que chamamos de IBOV ou Ibovespa. O IBOV é inoperável, não tem como comprar ou vender ele. Você só vai conseguir negociar o futuro dele, que é o que nós chamamos de índice. Correto? Onde eu vejo a composição do Ibovespa? Vamos lá no Google, digita aqui composição do Ibov. E dentro aqui da B3, o site da B3, vocês irão conseguir ver a composição da carteira. O que significa que todas essas ações, com todas essas outras abas aqui, fazem parte do Ibovespa. Ou seja, cada ação dessa representa um percentual. Observem aqui que a Ambev, ela me dá o código da ação. Se eu pegar esse código e digitar lá na minha plataforma, aqui na Profit, eu vou conseguir chamar o gráfico dela. Aqui me fala qual é o nome da empresa, o tipo. O que é isso, o tipo, Davidson? Se a ação é ordinária ou preferencial. O que é uma ação ordinária? O que é uma ação preferencial? Ela é definida pelo numeral. Reparem que a Ambev termina com o numeral 3 e todas as ações que terminam com o numeral 3 são ações ordinárias. O que significa uma ação ordinária? É uma ação que, dependendo do capital que você tiver comprado naquela empresa, você pode ganhar uma cadeira na assembleia para votação, ou seja, você pode interferir ou dar a sua opinião, sua votação nas assembleias para definir as diretrizes da empresa. Você pode se tornar literalmente um sócio. Tem também o tag along, que é nada mais nada menos o privilégio de você vender as suas ações em caso da empresa ser vendida para outra empresa. Vamos supor que a Ambev está sendo vendida para um exemplo bem ilógico aqui, tá? Para BID11. E BID11 está pagando R$3 em cada ação da Ambev. Se eu quiser, eu posso pegar as minhas ações e vender para BID11 por R$3. Tá? O tag along ele garante um mínimo de 80% do valor pago até 100%. Se a minha ação for ordinária, eu vou poder ter esse privilégio.
Se a minha ação for PN preferencial, o próprio nome já diz, são ações que finalizam com o numeral 4 em diante. Ação 4, 5, 6, 11 já é a ação UNIT e aí por diante. Essas ações preferenciais, o próprio nome já diz, me dá a preferência no recebimento de dividendos, juros sobre capital e etc. Então você não vai ter os mesmos benefícios da ordinária, porém uma ação ordinária também paga dividendo. A diferença é que quando ela paga dividendo, recebe primeiro quem é preferencial, né? Depois recebe quem está com a ação ordinária. Perfeito? Aqui eu consigo ver a participação teórica e a participação em percentual de cada ação, ou seja, a Ambev ela representa dentro dessa pizza que é o Ibovespa, ela representa dentro dessa pizza que é o Ibovespa 3%, olha lá. Então 3% dessa pizza é Ambev. 4% dessa pizza é a B3SA3, que é a nossa própria bolsa, né? A bolsa Balcão B3. E aí nós temos aqui mais 4% do Banco Bradesco, e aí a gente vai ter as ações de maior peso. O que significa isso? Que quando essas ações de maior peso, 4%, mais 4%, mais 3%, se juntam e todas estão caindo no dia, significa que a nossa pizzazinha vai ficar em queda também, porque as ações de maior peso dela está puxando o Ibov para baixo. Se puxa o Ibov para baixo, puxa o índice futuro também para baixo. Por quê? Porque o índice futuro é o futuro do Ibovespa e para o futuro existir precisa-se ter o presente. Se o presente está em queda, obviamente o futuro está em queda também. Perfeito? Compreendendo esses primeiros termos aqui, esses primeiros tipos de impressões, né, de detalhes que eu estou passando para vocês, já fica mais fácil vocês terem um pouco mais de compreensão, entenderem como funciona o básico da plataforma e para fazer uma operação. Tá? Um outro detalhe muito importante é que antes de vocês operarem na corretora em conta real, vocês irão precisar ir lá na corretora, dentro dela, e lá em Home Broker, dentro dele, irem alocar limite para Day Trade. E aí vocês irão definir a quantidade de financeiro que vocês vão disponibilizar para fazer Day Trade. Correto? Feito isso, salva e já está liberado na plataforma para você comprar e vender. Perfeito? Eu espero que essa primeira aula tenha ficado bem claro para vocês, pois ela é bem básica para quem tem bastante interesse em estar aprendendo. E eu acredito que vai estar ajudando muitas pessoas a desenrolarem ao decorrer da sua evolução dentro do mercado. Mais para frente a gente vai falar de várias outras coisas, de várias outras ferramentas e vamos aprender a utilizar uma por uma aqui até vocês terem domínio completo da plataforma e também do mercado. Não do mercado de modo grosso, né? Mas falando de modo que vocês venham conseguir ter lucro no mercado, lucro realista dentro da sua capacidade financeira, obviamente com um risco bem controlado, pois esse mercado ele é extremamente volátil e volatilidade tem como sobrenome perigo, certo? Pessoal, é isso. Então fica aqui a nossa primeira aulinha aí para quem está iniciando no mercado para poder entender. Próxima aula eu vou tentar explicar para vocês aí o que é o mini índice mais detalhado, o mini dólar, e vou mostrar para vocês também algumas outras ferramentas da plataforma para que vocês consigam ir evoluindo aos poucos. Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, me chama no meu Insta, vou ter o maior prazer em te ajudar, sem custo algum, ensinando o que muitas pessoas irão te cobrar para te ensinar. Eu vou estar ensinando para você de graça. E eu espero de verdade que você aproveite e dê muito valor nesse conteúdo, porque eu não tenho necessidade alguma de estar aqui perdendo meu tempo para poder te ensinar algo que eu demorei anos para aprender e investir muito em conhecimento para estar te doando aqui agora. Então faça bom uso desse conhecimento, faça bom aproveito, gaste um tempo estudando, porque no futuro vai valer muito a pena. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula aí.